Uma aeronave da Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma operação de resgate a um piloto de parapente que caiu numa região isolada de penhasco e de muito difícil acesso. Não era uma coisa fácil chegar até ali. Foi no Vale do Paraná, próximo a Formosa, no município de Goiás. A gente tem imagem do local lá, Rosinha? Inclusive, em solo, no local, havia uma equipe do Corpo de Bombeiros que auxiliou para a extração da vítima e a condução do hospital. A operação foi extremamente arriscada, em razão da localização e dos ventos fortes. Você está vendo o trabalho da equipe de resgate, inclusive a perícia do piloto e de toda a equipe da aeronave Fênix 03 foi fundamental, pois a tentativa de resgate por terra não era possível, em função da situação do terreno. A localização era de difícil acesso, foi necessária a utilização da técnica chamada de maguari, ou maguari, perdão, que é o resgate com a utilização de cordas, na qual a vítima e socorristas seguem suspensos pela corrida. Eu vou pedir para cortarem a comunicação, obrigado. A vítima, continua a comunicação aberta, a vítima, que é policial militar do Distrito Federal, foi levado ao hospital de base e segue com um quadro estável. Eu vou pedir agora para a gente, já estão posicionados, eu estou esperando vocês. Então, o capitão Guilherme dos Santos, ele participou desta árdua e delicada operação e vai nos contar detalhes desse resgate, com essas técnicas que foram usadas. Capitão Guilherme Santos, do Batalhão de Polícia e Aviação Operacional, o BAVOP, da Polícia Militar do Distrito Federal. Ô Guilherme, você está aí com a sua equipe, muito boa noite, prazer receber vocês aqui no programa Flagrante. Quem é o Guilherme? Esse daqui que está aparecendo aqui? Ô chefe, tudo bem? Isso. O senhor poderia apresentar a sua equipe para a gente? O senhor poderia apresentar a sua equipe para a gente? Claro, essa equipe que estava no dia da operação, a capitã Clarissa, que é a nossa copiloto, o Eduardo, que é o tripulante, que foi o tripulante lançador, e o Arthur, que fez o resgate, ele desceu, fez o primeiro contato com a vítima, prestou os primeiros socorros e auxiliou nessa remoção dela do local, por meio do Maguari. Quando chegou essa imagem para a gente do resgate que vocês fizeram, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe como é difícil esse tipo de atuação, e principalmente em lugares mais afastados. Inclusive, eu acho que esse nosso bate-papo serve de alerta para muita gente que está nesse período de férias, pretende fazer uma empreitada dessa, de ir para uma região que não conhece, que está sujeito a sofrer um acidente em área de mata, em área de penhasco, a galera que gosta de fazer rapel, escalada. Então, assim, é importante que você procure um guia local, busque informações, porque acidentes, capitão, podem acontecer a qualquer momento. Sem dúvida, é essencial. E, William, foi fundamental, nesse caso, a comunicação. Ele não estava sozinho no lugar do acidente, ele estava fazendo um campeonato de voo livre. Aí ele teve algum problema na pilotagem e precisou acionar o seu paraquedas. Aí no que ele desceu, ele já estava sem o controle do paraquedas e acabou se chocando com o paredão e ficando nessa área restrita. Ele estava com um rádio, ele estava consciente, apesar de sentir muitas dores, e conseguiu fazer o contato com a equipe dos pilotos lá que estavam no local participando do campeonato, e imediatamente eles nos acionaram. Então, graças a esse acionamento imediato, nós conseguimos chegar no local, e ao chegar no local, encontramos algumas dificuldades, que foi o vento. O primeiro deles, o vento, porque estava vindo o vento, como era perto da encosta, e estava ventando muito, era vento de todos os lados, inclusive com rajadas. E nós não conseguimos nos aproximar, posicionar a aeronave de modo seguro, para que fosse possível fazer esse resgate. E ainda tinha um sol também, que estava por volta das 5 horas da tarde, o sol estava muito forte, assim, de frente para a aeronave. Então não conseguimos ver nada, não tínhamos noção de distância, de profundidade, vários obstáculos. Então julgamos, nesse primeiro momento, retornar à região, ao platô, que é acima da serra, onde era possível acesso de viaturas. Aí lá nos organizamos e pensamos na melhor maneira de efetuar esse resgate por via terrestre. Tentamos por via terrestre, tinha 2 bombeiros
Dois pilotos também que estavam participando do campeonato com noções de rapel, e o Arthur, o cabo Arthur, que foi junto também para auxiliar. Só que eles, cerca de 20 minutos dentro da mata, eles verificaram que, pelo menos naquele momento, seria impossível chegar ao local, por várias dificuldades. Uma delas, a corda. Iríamos precisar de pelo menos uns 200 metros de corda, 300 metros de corda. Nossa. Então era muito coisa, e o resgate foi totalmente descartado. Guilherme, para a gente ter noção, né, para o telespectador da PAN ter noção desses 100 metros de corda, a altura de um andar de um prédio equivale a 3 metros. Então, nós estamos falando de um resgate numa distância de um prédio de 100 andares. Então, imagine, né, no topo de um prédio, você tem um helicóptero resgatando uma pessoa lá, esse prédio com 100 andares, para você ter noção da distância e de como é difícil. Eu fico imaginando essa comunicação entre... Qual é o nome da pessoa que está lá naquela ponta da corda, hein, ô capitão? O nome na equipe técnica. Qual o nome? Cabo Arthur Coelho. Não, Arthur, mas assim, tem algum nome específico dentro da equipe de resgate, a sua função na equipe? Sim. Essa técnica, o nome dela no nosso manual de operação é Maguari, e o tripulante que ele é responsável por esse resgate nós denominamos socorrista no momento da operação. E quem é que está em comunicação passando as orientações para o senhor que está lá embaixo? Sargento Eduardo Souza, é o top lançador, é o responsável pela comunicação com a equipe solo e o piloto, fazendo o posicionamento da aeronave, orientando o piloto, onde ele vai posicionar, onde ele tem que manter a aeronave, justamente para não correr o risco ou de machucar o pessoal no solo na hora da retirada, se é uma retirada brusca, ou de acidentar a aeronave com alguma árvore que esteja ali ao lado e o piloto está concentrado ali na pilotagem, não veja. Nós estamos mostrando a imagem do momento que vocês soltam. É uma espécie de... Capitã, é uma bolsa com... Essa bolsa, ela é um cesto? Ela vai numa cadeira? O que vai na ponta dessa lança? Vai um cabo. Tem 35 metros de cabo dentro dessa bolsa, justamente para o cabo não ficar solto. A partir do momento que eu desclipo ele, eu lanço, o cabo ele vai se desfazendo e a bolsa vai descendo. Aí chega ao solo, os 35 metros estão lançados. É claro que a gente deixa uma margem de segurança. Mais ou menos a aeronave ficou aos 20 metros do top socorrista e da vítima. Então ficou bem com a segurança ali de uns 10 metros de cabo para não correr o risco de ficar bem esticado e ter dificuldade ao clipar na cadeirinha. Bom, capitã, a sua função dentro dessa equipe? A minha função dentro da equipe foi auxiliar o comandante da aeronave, né, porque somos os 4 olhos ali dentro da aeronave. Então, a gente estava com muita dificuldade de enxergar, inclusive na hora do resgate, então eu estava auxiliando ele, e na comunicação também no rádio. Aí, esse caso aconteceu nesse penhasco que fica ali no Vale do Paranã, não é isso? Isso. Nós tivemos um outro caso essa semana que chamou a atenção. Nesse, era um voo, ele estava de parapente? Isso, é parapente. Ele estava participando do campeonato por meio do parapente e, por algum motivo, ele perdeu o controle. Aí ele teve que acionar o paraquedas. Aí o paraquedas, ele também não conseguiu ter o controle adequado do paraquedas e acabou se chocando nesse penhasco, nessa área de mata. Então, essa região, ela fica longe de Aparecida de Goiânia? Fica a uns 300 quilômetros de Aparecida. Mas fato é que em toda essa região nós temos boas condições para a prática de paraplente, para esse tipo de atividade, correto? É reconhecido que é se não o melhor local para o exercício de voo livre, porque tem as condições meteorológicas são bem favoráveis, que é o calor nessa época do ano, é um clima seco, então permite que a quantidade grande de calor se desprenda do solo de ar. Esse ar que sobe é a chamada térmica, que eles buscam entrar dentro desse ar ascendente e permanecer voando por horas e horas sem qualquer auxílio de motor.
Por que eu estou falando isso e eu falei de Aparecida de Goiânia? Porque nós tivemos um caso essa semana também de um senhor de 52 anos que veio a ser vítima de um acidente em Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana da capital de Goiás. A suspeita inicial é de uma linha de pipa de cerol que teria cortado a linha do equipamento que ele estava. Ele estava num paraplano. É um equipamento parecido com um parapente e ele caiu e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Inclusive essa semana, mais uma vez, nós falamos sobre a linha de pipa, a linha chilena, que é uma preocupação para motociclistas, para aqueles que praticam esporte como esse. E fica a recomendação para a senhora que me acompanha, o senhor, verifique, por favor, nas coisas do seu filho, se ele gosta de pipa, se ele está usando cortante, né, na linha de pipa dele. Não pode, porque isso pode criar um acidente, provocar um acidente, ele pode tirar a vida de alguém. Então, a linha chilena, a linha com cortante, ela é proibida. Eu sei que é uma coisa cultural, o próprio cerol que fazem com cola, né, cola de madeira e vidro moído, isso é proibido, né? Então, é cultural, é difícil de mudar porque a garotada quer soltar pipa e o grande barato de soltar a pipa é cortar a pipa do outro. Mas a gente precisa mudar esse hábito, porque as pessoas estão se acidentando. Nós tivemos aqui a suspeita, a Polícia Civil está investigando o caso que aconteceu com esse senhor de 52 anos. São imagens agora dele, do Marcelo Nunes Rodrigues. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. E você vê que ele está voando e a linha vai cortar. E essa é a suspeita, e corta uma das linhas de sustentação e ele despenca de uma altura significativa e infelizmente não resiste aos ferimentos. Os nossos sentimentos a todos os praticantes de paraplano pela perda dessa pessoa que era um instrutor, né, na região, e fica o alerta para o uso desse tipo de linha chilena ou linha com cerol, a linha cortante. Oriente seu filho, é uma questão cultural e difícil para a gente mudar. Nós tivemos, no caso do capitão aqui, da sua equipe, um caso positivo, né? Nós conseguimos um resgate, mas foi um resgate, como eles falaram, numa altura de mais de 100 metros, de aproximadamente 100 metros, que aconteceu no Vale do Paraná. Capitão, nesse período do ano, é um período que vocês recebem muitos turistas que não conhecem a região? Bastante, e fica o alerta também a todos de, se for realizar algum tipo de esporte do tipo, eu já participei de uma ocorrência, inclusive, um policial, né, que a gente não pode subestimar, um policial da área, ele estava fazendo trilha de bicicleta, ele precisou parar a bicicleta e entrou um pouco a mata para colher um fruto. Aí nisso ele acho que foi avançando um pouco mais e acabou se desorientando. E tivemos que ir com a aeronave. No dia seguinte, ele passou a noite na mata, acionamos a aeronave no dia seguinte às 7 da manhã e só conseguimos encontrá-lo por volta das 9 horas. Então, fica esse alerta, todos nós estamos sujeitos a nos perder e, assim, a gente tem que realmente respeitar as condições. Acontece e sempre, se for o caso de participar de algum esporte desse, que vá acompanhado, que tem alguma pessoa experiente, que conheça o local. Ano retrasado, teve uma ocorrência do tipo também de trilha, o participante ele acabou se perdendo no meio do mato e não tinha comunicação de celular, não tinha nada, então foi um resgate, acho que ele ficou uns 2 dias até ser localizado. Então a gente não pode realmente subestimar, a gente acha que conhece a região, mas por todos esses fatores acaba acontecendo.